Chegou o bendito 2026. Feliz ano novo. E tô bem feliz de estar aqui de novo. Acabou não rolando o terceiro episódio em 2025, mas foi bem consciente a decisão de não fazer só por fazer, de não só querer colocar mais um pra conta. Mas assim, eu confesso que o não ter feito foi, mesmo sabendo que, tipo, tá, não, eu fiz o suficiente e a minha conquista de ter começado o projeto quando eu já estava, assim, né, perdendo as esperanças, mas consegui dar o passo quando foi importante dar o passo. Consegui priorizar o descanso quando foi necessário. E consegui não me sentir culpada por não ter feito, então, o terceiro episódio. Me contentei com o segundo. Mas daí, ontem era dia 1º, hoje estou gravando no dia 2 de janeiro. Mas o meu dia que eu gostaria sempre, né, de manter a postagem do episódio é na quinta-feira. Então, hoje, dia 2 de janeiro, é quinta-feira. Mas hoje eu também tinha muitas demandas de trabalho da escola. Tivemos reunião a tarde inteira, a gente tinha muitas coisas para organizar, afinal o ano começou. Na segunda-feira a gente já tem uma demanda ainda mais ativa. E fiquei um pouco chateada, assim, no dia que era para postar. Não, hoje não é quinta, gente, hoje é sexta. Piorou. Piorou, porque o dia que era para eu postar, então era ontem, eu não gravei. Mas eu tinha me perdoado por isso. Aí pensei que eu poderia gravar na sexta-feira. Então hoje estava um pouco perdida. Mas pensei que eu ia gravar, ia postar e provavelmente isso não vai acontecer. E o que acontece muitas vezes comigo é que quando eu fico nessa apreensão de eu tenho que fazer, porque eu não quero pular uma semana também. Eu não quero perder a consistência que eu nem iniciei ainda. Eu quero conquistar a consistência de alguém que tem um programa de podcast, sabe? Só que como é difícil a gente encontrar essa consistência e respeitar o tempo de descanso, e, sabe? Encontrar um ritmo saudável que envolva não se sabotar, envolva não procrastinar, envolva fazer mesmo, mas fazer na medida certa. E, ao mesmo tempo, se inspirar nesse processo. Porque, como vocês viram nos 2 primeiros episódios, eu não fiz roteiro nos 2 primeiros. E foi muito natural e orgânico. Muitas vezes eu estava ali no momento, lavando a louça ou fazendo alguma outra coisa e surge a inspiração para fazer o episódio. Eu venho aqui e começo a falar. E hoje a bendita inspiração não vinha, gente. É claro, eu entendo também que hoje eu estava envolvida com trabalho. Eu estava envolvida com situações que exigiam da minha mente um racional que não dava muito espaço para inspiração, né? Para rolar, para surgir uma ideia, para eu ficar refletindo sobre a vida, sobre as coisas, sobre as profundezas da vida que eu adoro falar. E confesso que foi um desafio, porque eu não queria deixar de gravar hoje. Então, vou fazer aquela minha frase clichê, não sei se eu vou postar esse, mas eu vou gravar ele. Os últimos 2 que eu fiz isso, eu gravei. Então, eu vou continuar naquela minha receita de bolo que deu certo. E é possível que todos os 2.000 episódios que eu ainda vou gravar tenham essa frase. E daí vocês vão saber o meu jargão. Não sei se eu vou postar, não sei se vai ficar bom pro meu nível de exigência, mas estou fazendo. E no início do ano, é geralmente uma fase meio louca, né? Assim, tá todo mundo cansadão em dezembro. Cansadão, ninguém aguenta mais. Aí a gente acha que naqueles 2, 3 dias de recesso ali, tá, não, vamos falar. Tem gente que fez um recesso longo. Eu não fiz. Não fiz ainda, não deu. Vou tirar férias, não sei quando, mas vou. Mas eu tô incluindo já um pouquinho mais de descanso. Mas a gente acha que aqueles míseros dias foram capazes de dar um reset total e a gente já chega no dia 2 de janeiro se cobrando pelas metas gigantescas que a gente planejou para o ano seguinte, né?
E não tenho nada contra as metas, mas esse ano eu não fiz. Eu gosto bastante de fazer as resoluções de ano novo e tudo mais, mas eu fiz um mapa dos sonhos, mas ele é um mapa bem. Ai, esqueci a palavra. Singelo, ele é humilde, ele não é grandioso, assim, ele é bem pé no chão. E assim, para eu ter realmente um senso de vitória. Eu sei que praticamente tudo que está ali eu vou conseguir porque exige menos de mim do que nos outros anos, sabe? Então, daí nessa época que a gente ainda está cansado e a gente colocou muitas metas, a gente chega assim já com o peso do cansaço e da culpa porque a gente tem que fazer coisas para atingir os objetivos. E geralmente, na primeira semana do ano, a gente tá com energia. Não é uma energia física de não cansaço, não é uma energia de ir lá e fazer. É uma energia de empolgação, que é ótimo. Ótimo, vamos usar essa energia. Mas a gente precisa entender que se ela não for bem direcionada, se ela não for cuidada com a quantidade certa de descanso e motivação, ela vai acabar no dia 15 já, de janeiro. Isso acontece muito, gente. A gente percebe o padrão do início do ano aqui na escola. Que sempre foi assim. Chega a primeira semana, o primeiro dia útil do ano é sempre o dia que a gente recebe mais mensagens de pessoas querendo praticar yoga e querendo fazer curso de formação. E para nós isso é muito bom, né? É um dia do ano que a gente trabalha muito, como aconteceu hoje. A gente trabalhou bastante. Mas é uma pena que essa empolgação dure pouco. Às vezes a pessoa nem se deu o tempo de viver aquilo que ela está planejando. Ela nem se deu o tempo de trilhar o caminho que ela decidiu, que estava lá na listinha de resoluções dela, no vision board dela. Ela não se deu tempo de viver aquilo. E ela já desiste. Por quê? Porque o início é sempre o mais difícil. Para qualquer mudança, qualquer transformação que a gente se propõe a fazer, eu gosto de usar a metáfora lá do barquinho, né? Se a gente quiser atravessar o oceano de barco, a parte mais difícil que a gente que a maioria, 90% das pessoas desiste, é o colocar o seu barquinho na água. Porque as ondas lá da beira da praia, elas são as mais chatas, porque tu vai ter que empurrar ali o teu barquinho, né? E as ondas vão vir e vão jogar ele de volta. Então, até tu chegar num lugar de mar estável, aquele momento ali da arrebentação da beira da praia, muitas vezes é o lugar onde as pessoas desistem, que é os primeiros passinhos num caminho diferente que a gente decidiu trilhar. Aí, claro, quem consegue passar essa parte, né, vai ter o momento em que a pessoa olha para trás e vê todo mundo que ficou para trás. Para trás não porque ela deixou para trás, porque ela seguiu, continuou ali remando, né, para colocar o barquinho dela em alto mar. Mas daí ela se vê num lugar assim um pouco sozinha. Um pouco sozinha, onde aquele pessoal que está lá na praia começa a dizer assim: volta, volta, a gente ficou aqui, vem aqui, vamos continuar aqui fazendo o que a gente fazia. O que tu tá inventando moda? Tu viu que esse aí não é um lugar legal de estar. Tu viu que difícil que é. Mas aí, é claro, a pessoa que fez esse movimento, ela passou da parte da arrebentação e ela chegou num lugar onde está mais estável, ela se fortaleceu. Mas ainda assim pode ser que ela volte por apego às pessoas que ficaram. E isso seria uma pena, né, se acontece contigo. Tem gente que faz muito esse movimento. Do início, ela até tá quase chegando quando a coisa começa a ficar mais fácil. Mas como ela ficou sozinha nesse movimento, ela não deu tempo ainda de encontrar outras pessoas que estão fazendo esse esforço, que estão também num lugar diferente. E daí ela desiste. E daí, quem continua, chega num lugar ainda mais sozinho. Chega no lugar lá onde tu não enxerga mais a beira da praia, tu não enxerga mais as pessoas que ficaram. E esse lugar da solidão de quem atinge os seus sonhos, né? Que atinge um lugar diferente,
Às vezes ela ainda não atingiu, né? Ela ainda tá ali meio perdida, sozinha em alto mar. E ela esquece um pouquinho de quem ela fica um pouco insegura, porque é um lugar onde tu não vê mais terra firme. E esse é o lugar da travessia. E é um lugar muito poderoso, gente. Só que é um lugar que não é fácil de estar. E é um lugar que, nesse ano que passou, eu vivi bastante intensamente esse lugar, sabe? E não posso dizer que eu não tô mais nele, eu ainda sinto que eu tô. Mas hoje eu já sinto, parece que eu vejo a terra firme, sabe? Mas eu vivi um lugar assim, tipo, não tô lá onde eu tava antes. Eu quis sair daquele lugar. Só que eu ainda não tô no lugar que eu nem sei direito onde é o lugar que eu quero. Quando eu saí de lá, eu tinha algo em mente, sabe? Saí do lugar, comecei a remar, coloquei meu barquinho na água e eu tinha uma ideia de onde eu queria ir. Só que chega um momento que quando a gente está lá no meio do oceano, a deriva, parece que a deriva, assim, né? Depende do vento que vem, o nosso barquinho vai ou não vai. Ou ele vai para um lado ou vai para o outro. E a gente tem a bússola, mas o processo de estar ali, às vezes vem umas tempestades que a gente não esperava. Às vezes vem uns ventos que nos arrastam assim para um lugar muito distante, mas que é importante a gente passar. Nos ensina, nos fortalece, nos leva às vezes para conhecer novos horizontes, a desenvolver habilidades que a gente vai precisar lá onde a gente quer ir. A gente nunca tem certeza do que a travessia vai trazer para a gente. A gente não tem ideia do que aquele barquinho na água, de quais as aventuras que ele vai nos fazer viver. E vai chegar um momento que quando a gente está lá nessa turbulência, vai passar os barquinhos amigos. E é muito legal quando isso acontece. E quando a gente consegue reconhecer o barquinho amigo passando, a ajuda chegando e a gente se rende ao momento assim de não dou conta sozinha. Não dou conta desse lugar sozinha. Afinal de contas, ninguém dá conta da vida sozinho, gente. A gente dá conta, mas é muito triste. É muito infeliz o lugar de estar sozinho. E a gente aguenta ficar lá naquele lugar de emoção e dores e tal, que é importante a gente passar por isso, mas a gente não quer habitar aquele lugar para sempre. Aquele lugar é só para a gente aprender e sair dele. E eu posso dizer que no ano passado apareceram muitos barquinhos amigos me ajudando. E em alguns momentos eu não reconheci talvez a ajuda, ou não tive nem a força de levantar a mãozinha assim, aqui, sabe? Mas quando ela veio e eu consegui enxergar, e daí o barquinho, às vezes, amigo, ele às vezes nos dá carona, às vezes ele amarra uma cordinha e puxa a gente um pouquinho para fora do redemoinho, do temporal, sabe? Às vezes a gente já caiu do nosso barco, a gente precisa de uma boia. Bom, é uma alegoria, né, que eu estou trazendo, mas a gente consegue se enxergar na vida real com situações. Eu sei que todo mundo que está aqui ouvindo, se não for muito, muito jovem, já viveu situações suficientes para se enxergar nessa alegoria aqui que eu estou trazendo. E daí o bacana é que vai vindo os barquinhos amigos e eles vão ficando por perto. E a gente vai encontrando assuntos em comum, a gente vai trocando. E com o tempo tu sai desse lugar de eu só preciso de ajuda, né? Eu recebi ajuda, fui me fortalecendo aos poucos e talvez até em algum momento eu fui ajuda para o barquinho da outra pessoa que estava vindo. E depois a gente vai andando junto um tempo. Aí daqui a pouquinho a pessoa, ela vê que a ilha que ela estava querendo ir, né, o destino que ela vislumbrava quando ela colocou o barquinho dela na água, é para um lado. E o meu destino é para o outro. E a gente até combina de, quem sabe, se encontrar numa ilha X e tal, mas cada um vai para um lado e fica aquele sentimento gostoso de foi importante o nosso encontro. E eu estou agora bem e forte para seguir sozinha mais um pouco. E daí, quando a gente segue sozinho mais um pouco, em algum momento a gente se vê sozinho de novo, sentindo que aquela solidão é pesada. E daí a gente vai de novo, fazendo as trocas com outras pessoas. E a gente encontra, então, esse destino, né?
Digamos que o destino que eu queria ir era uma ilha específica, e nessa ilha específica eu vou ficar por um tempo. Só que às vezes a gente esquece de comemorar a chegada na ilha, né? Às vezes o perrengue foi grande para chegar lá e no meio do caminho a gente foi tendo outros planos, outros sonhos. E essa chegada se torna apenas mais um passo no caminho para outro grande objetivo. E eu acho tão injusto com a gente não comemorar a chegada na ilha. Porque assim, se a gente sempre está só querendo chegar em algum lugar que a gente ainda não está, e quando a gente chega num lugar que há um tempo atrás foi sonhado, né? Foi o início da jornada, foi o início da transformação. Então, aí a gente não reconhece a chegada. Isso vai acontecer com todas as outras ilhas que a gente quiser visitar, todos os outros momentos da nossa vida. É importante comemorar. É importante comemorar, é importante reconhecer também quando a gente está desistindo porque aquele caminho realmente não fazia sentido pra gente. Ou se é porque o pessoal que ficou lá na praia ficou puxando a gente para trás. Ou se é por medo da solidão. E esse medo da solidão, eu sinto muito, gente, dizer isso, mas ele vai te impedir de realizar todos os teus sonhos. Porque vai ter momentos que a gente vai estar sozinho. Quando a gente está no nosso caminho, o nosso de alma, ele traz momentos de solidão. E fazer as pazes com essa solidão, ficar ok em de vez em quando estar sozinho, de vez em quando olhar para o lado e perceber que os amigos que estavam na tua volta não estão mais ali. Eles podem estar próximos, eles podem ser nossos vizinhos às vezes. Mas eles já não convidam mais. Eles já não aparecem mais. Porque os interesses mudaram. A gente mudou. E que bom que a gente mudou. Se essa mudança for aquela mudança do nosso coração, né? De quem que eu sou, para onde eu quero ir. Eu preciso ser a pessoa que é capaz de chegar onde eu quero chegar. E para isso, se eu não estou lá hoje ainda, é porque eu ainda não tenho as habilidades, né? Eu ainda não tenho a disposição, eu ainda não faço o que tem que ser feito para estar onde eu gostaria de estar. Senão eu estaria lá. Eu ainda não trilhei o caminho. E é importante entender que toda vez que eu trilho um caminho, tem um objetivo, ele tem um caminho a ser trilhado. E se eu não andar naquele caminho, tem alguns caminhos que me levam até lá. Se eu ficar parada no mesmo lugar, com medo de trilhar o caminho sozinha, eu vou chegar só até onde as pessoas que eu quero estar perto chegam. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar. E ela tá ok. O mais importante na vida de alguém é ficar perto das pessoas que te rodeiam hoje, provavelmente é por aí que a gente fica. Por aí que a gente fica, a menos que todo mundo decida trilhar o caminho que tu gostaria de trilhar junto contigo. Mas isso também é um pouco injusto com eles, né? Porque eles têm o caminho deles. Cada um tem o seu. Profundo, né? Profundo e um pouco chato descobrir isso tudo. E ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Saber que a gente está onde a gente se colocou e para a gente estar em outro lugar, a gente precisa caminhar outro caminho. E essa responsabilidade, né, de trilhar o caminho que a gente quer, ela é nossa, ela é muito nossa. Mas eu gosto muito de ver a responsabilidade também como a nossa maior fonte de poder. Porque a partir do momento que eu me torno agudamente responsável pelo meu caminho, eu sei que o que eu faço impacta a minha vida. Claro, existem coisas que a gente não controla. Mas e se eu for responsável pela parte que me cabe? E soltar o resto? Isso é um conceito bem legal assim, do yoga, né? A gente faz a nossa parte. A gente faz o que cabe a gente, né? Eu faço o que cabe a mim fazer. Mas eu sei que eu não sou a dona do universo, eu sei que eu não controlo tudo.
E esse desapego com o resultado da minha ação me deixa leve. Eu faço, eu trilho o meu caminho, mas pode ser que tenha ali uma estrada bloqueada e eu precise fazer um desvio. Aí vai levar, o meu GPS calculou que eu ia chegar em tanto tempo, essa seria uma previsão, mas aquele desvio me fez andar muito mais, então talvez vai levar muito mais tempo. E às vezes, o que a gente não está prevendo é diferente do desvio. Às vezes a gente está prevendo que o nosso plano vai acontecer em 2 anos, só que a gente, sem querer, acha um atalho. E esse atalho, às vezes, pode estar... Eu estou muito cheia das metáforas hoje, né? Esse atalho pode ser alguém que apareceu naquele momento que a gente estava sozinho, sentindo aquela solidão, sentindo um pouco daquela tristeza, do afastamento das pessoas que acabaram se afastando. E eu não sei se já aconteceu aí com vocês. Para mim, acontece algo que é muito orgânico. E não... Esse afastamento, ele não faz a gente deixar de gostar, de amar as pessoas que se afastam. Né? Eu tenho muitas amizades que, com o tempo, o afastamento foi acontecendo, mas é porque a gente muda muito, né? As pessoas que se afastaram, elas também fizeram escolhas que levaram elas para onde elas queriam ir. O meu caminho não é melhor nem mais certo do que o de ninguém, mas é importante a gente enxergar isso. Eles também são responsáveis pelas escolhas deles. E quando a gente diz assim, mas o pessoal ficou lá na beira da praia. Mas é porque o trajeto para eles não era tão importante assim para encarar a arrebentação daquilo que não era tão importante quanto para mim. Para eles, vale a pena eles encararem essas ondas iniciais aí, né? Colocar o barquinho na água para outra coisa. E é aí que a gente se afasta. Porque eles ficam na beira da nossa praia. Na beira da praia da nossa viagem. Mas eles estão, às vezes, acessando uma outra viagem que vai levar eles para uma outra ilha. E de vez em quando a gente pode, sim, se visitar, a gente pode, sim, encontrar uma forma de conviver, mas essa convivência ela não vai ser tão próxima. Estarmos prontos para viver esse luto das relações que nos afastam de quem a gente é, né? Que nos afastam do termo no yoga seria o Dharma, né? O Dharma é aquele caminho que mesmo que a gente fuja dele, eventualmente a gente vai ser direcionado para ele. Eventualmente as coisas vão acontecer à nossa volta para a gente ir para o nosso caminho, sem grandes expectativas de missão de vida ou algo assim, mas sim temos algo ali, né? Algumas conexões vão acontecer de forma orgânica. A gente, mesmo às vezes pensando, isso daqui não é para mim, mas geralmente o que é para a gente sente que é nosso, a gente sente que é ali que eu tenho que estar. E quando a gente consegue se conectar com esse sentir, as coisas acontecem numa velocidade maior e com leveza, com uma empolgação. Eu posso dizer que eu estou empolgada agora para começar esse ano. Estou empolgada para ver o que 2026 está preparando, porque eu tô... mas é uma empolgada assim de curiosa, sabe? Sem imposições 2026, sem imposições. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Estou me sentindo como eu vou começar uma constelação. Porque quem é constelador aqui sabe, a gente nunca tem a menor ideia do que vai acontecer na constelação. E a atitude mais honrosa de um constelador ou de uma consteladora é ir para um lugar do não sei. Não sei o que vai acontecer, eu não conheço esse sistema, eu não vou agir pelo campo. Eu vou me abrir para sentir o campo, para reconhecer os movimentos, reconhecer as informações que ele está trazendo, mas eu não tenho expectativa de resultado. E eu estou me sentindo assim com a vida hoje. Estou sentindo assim, eu não tenho expectativa nenhuma com esse ano. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse ano. Mas eu sei que está certo. Sabe? Eu sei que tem vida aqui. E isso eu acho que é o mais importante. Onde tem vida, tem coisa boa acontecendo. E mesmo que não é tão bom, se tem vida, é a vida. É isso que está aqui disponível para mim. Sim, sim, sim. Sim é uma das palavras mais poderosas que a gente tem à nossa disposição.
Não é um sim de dizer sim para tudo quando a gente tem poder de escolha. Mas assim, quando a coisa já aconteceu e quando a gente não tem como controlar a situação em si, aceitar o que é, dizer sim, essa situação é isso. É com isso que temos, né, aqui à nossa disposição. É isso que temos à nossa disposição. O que eu vou fazer com isso? Já é outra história. Mas dizer o sim para os ingredientes que a gente tem para fazer o bolo, aí como que a gente vai fazer a alquimia deles é com a gente. Enfim, gente, eu sinto que eu falei, não tinha roteiro de novo. Acho que dá para aproveitar, né? Acho que dá para aproveitar alguma coisa para dentro desse monte de metáfora que eu trouxe. Dá para aproveitar alguma coisa pro ano. Ai, gente. Mas então, o que eu quero é que vocês me digam, né? Eu tô aqui, eu mesma julgando meu próprio episódio. Às vezes, tipo, o que eu falo, nem eu mesma entendo. Às vezes eu entendo. E às vezes eu não entendo e as minhas amigas entendem. Então, peço que vocês, quem assistir, depois me diga. Deu para tirar alguma coisa boa daqui para começar esse ano? Se deu, me digam. Se não deu, também me digam, vou melhorar. E é isso. Desejo que vocês consigam colocar o barquinho de vocês na água, remem enlouquecidamente. E assim, vai chegar o momento que vocês fizeram esse primeiro esforço, aí descansem um pouquinho, quando estão lá em alto mar, só ajustem as velas e confiem. Confiem nos ventos da vida que vão levar vocês para onde vocês querem. Deixem o coração sempre lá na verdade de vocês. E se nesse momento vocês ainda estão cansados, não tenta colocar o barquinho na água agora. Espera mais um pouquinho. O ano tem 365 dias, a gente ainda tem 363 para viver. Então, não tem pressa. A vida é agora. A vida é agora e o que vocês estão fazendo agora importa. Eu percebo assim que a minha humildade em entender que eu precisava de descanso foi o que mais mudou a minha vida no último, eu posso dizer o último mês, porque até o último mês eu não tinha entendido o recado de verdade. Não tinha. Eu estava realmente adoecendo. E eu me vejo com vida. Não sei vocês aí do outro lado, mas eu me vejo com vida hoje. Eu me vejo com o entusiasmo, né? Gosto muito da etimologia da palavra entusiasmo, que é com Deus dentro. Eu me sinto assim, sabe, endeusada. Eu me sinto empolgada e curiosa. Curiosa pelos próximos episódios da vida, que provavelmente vão virar episódios aqui do Soul Sistêmica. Um beijo para vocês. Até a próxima.